Bem, pessoal, então nesse período de festa, o pessoal começa a perguntar muito se pode fazer uma tomada 110 em casa, no caso 127, digamos assim. Aqui na Bahia, por exemplo, alguns lugares é 220 volts, outros lugares é 127. Então, se eu explicar para vocês aqui essa condição que a pessoa às vezes pergunta, tem como eu fazer uma tomada 110 em casa? Que na verdade é o 127, eu já explico para vocês essa questão aqui. E algumas pessoas às vezes cometem um erro achando que dá certo fazer e na verdade não vai dar certo. Olha, você tem que se informar se a rede trifásica em sua região ela é 380 ou 220 trifásico. A tensão é medida entre a fase. Por exemplo, assim, quando a gente fala a rede aqui é 220, na verdade é uma fase daquela lá é 220 e o diferencial é, digamos, o aterramento, aquele fio, aquela haste que fica ligada ao chão. Quando o trifásico é 380, então entre fase e fase nós vamos ter 380 volts, que é para ligar máquinas mais pesadas, ou para ligar motores trifásicos usando as três fases, por exemplo. Esse símbolozinho é como se fosse aqui o sinal senoidal. Então, quando temos um monofásico 220, nós temos uma fase só de mono e o diferencial de potência dele vai ser o aterramento. Então, ela vai passar pelo circuito lá, pelo aparelho e vai voltar para o terra. Quando nós temos um bifásico 380, então o diferencial de potência vai ser a outra fase, que ela está defasada. Às vezes o pessoal pergunta assim, mas como é que uma fase 220 e a outra fase 220 não vai dar 400 e tanto? Não, que aqui é o diferencial de potência. Essa fase ela está atrasada em relação à outra fase, aí é o que vai dar o diferencial de potência. Se a gente medir entre uma fase e outra, vai dar 380 volts. E já se medir entre uma fase e o neutro, qualquer uma das fases e o neutro, vai dar 220 volts. Já no trifásico 220, a rede lá vai ser um trifásico 220. Então, entre fase e fase, vai ser 220. Você pode fazer o teste aí com a chave daquela de medir, aquela chave que, digamos, acende a luzinha. Se acender dos dois lados aí, com a mesma intensidade, então você vai ter na sua casa fase e fase 220. E aí pode fazer um 110, como vocês dizem aqui, né? Como a gente diz, um 110. Basta pegar uma fase e um neutro. E aí nós vamos ter o 110. Quando nós temos uma ligação trifásica, que é uma ligação comercial, vai vir esses quatro fios aqui. No caso, se o trifásico for 220, vai vir as três fases. Entre fase e fase vai ser 220. Entre fase e neutro vai ser 127. Nesse caso aqui, se for desse jeito, dá para você fazer aí um 110, que é um 127. Basta pegar uma das fases e o neutro. Se não tiver o neutro, você tem como fazer com aquele aterramento que tem lá, a haste do porte lá. E fazer mais um dentro de sua casa, fazer o reforço ali, vai fazer. Nesse caso aqui, as pessoas se enganam. Eles falam que eu vou pegar a fase e vou fazer um aterramento e vai dar 110. Não vai dar 110. O que você vai ter aí é um 220 com uma corrente baixa por causa do mau aterramento. Mas se acontecer chover e esse aterramento ele melhorar, vai fazer com que chegue os 220 certinho e você vai queimar o aparelho. Às vezes as pessoas conseguem ali fazer um controle ali de um aterramento para ficar com a corrente baixa. Aí quando começa a usar, ele cai para 110. Mas isso não é seguro para você colocar, por exemplo, em uma geladeira, em um forno. Ele pode não chegar à corrente certa para ligar o motor e pode chegar uma corrente mais alta e faz com que a tensão ali suba para 140, 150 ou 200 volts. Então você não tem como fazer um 110 neste caso aqui, a não ser usando um transformador. Há ainda outros recursos, mas não tem como você ter uma senoidal, digamos, limpa. Por exemplo, se a gente usasse diodo aqui nesse 220, usasse um diodo aqui em série com uma fase, aí nós teríamos aí um 110. Só que seria uma retificação de meia onda. Não tem como usar em todos os aparelhos. Daria para usar, por exemplo, que eu já mostrei para vocês, dá para usar no indicador, dá para usar em um ferro elétrico.
E mesmo assim, se o liquidificador ele tiver já um diodo dentro dele, não vai dar certo usar. Só em controles que não tenha mais diodo dentro. Que aquele diodo seria para fazer, digamos, a meia fase, diminuir a velocidade da máquina. Eu já mostrei isso para vocês no canal. Então, para vocês aí que querem fazer essa fase 110, se a rede trifásica for 380, não dá certo. Se a rede trifásica for 220, já dá certo. Tem lugares que já deixa disponível ali as duas tensões. E tem lugares que a pessoa escolhe lá o que vai instalar na casa, 110 ou 220. Esse trifásico que eu falo para vocês, ele vem direto do transformador grande lá do poste, é a rede lá. Mas para nossa casa, para a residência mesmo, só é oferecido, no caso aí, 2 fios fase, que seria esse aqui para fazer o 220, ou, no caso aqui, um neutro e uma fase para fazer 220 também, que esse aqui é o monofásico. Quando nós temos o trifásico 380, aí nós temos o monofásico 220. Às vezes o pessoal confunde isso também. Fala, mas é bifásico 220, duas fases é 220. Como é que vocês falam que uma fase é 220? Porque a rede é 380. Aí nós vamos ter um monofásico, que é uma fase só, e o neutro. Aí nós temos um monofásico. E nesse caso aqui nós temos um bifásico. A diferença, como eu falei para vocês, lembrando, está entre fase, há uma defasagem entre elas. No caso do trifásico, há uma defasagem de 120 graus. Os três fechando os 380. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso aqui era só para vocês entenderem se tem como fazer esse 110 que o pessoal pede. Essa semana mesmo um cara veio aqui na oficina. O cara falou que dá para mim fazer um 110 lá na minha casa para ligar a minha geladeira que é 110, que veio de São Paulo. Aqui na Bahia, eu estou na Bahia, nem todo lugar da Bahia é 380, tem lugares que é 220. As três fases ali, entre fase e fase, 220, e fase neutro, 127 volts. Só que aqui onde nós estamos, Presidente Jânio Quadros, a rede trifásica é 380 volts. Então, entre fase e fase, 380. Entre fase e neutro, que é o monofásico, 220 volts. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês. No caso, se vocês não tiverem como se informar da rede trifásica de vocês, basta vocês fazerem, como eu falei, a lambda test. Se ela, na sua casa, é 220 volts, se ela acender dos dois lados, entre uma fase e outra, então você tem ali um bifásico. Aí dá certo fazer entre uma fase e o neutro. Dá para você fazer aí um 127 ou um 110, que sempre tem uma queda. Já se ela acender de um lado e do outro não, que é o neutro, ela acender bem fraquinha, porque às vezes tem uma pequena passagem, ou tem um aparelho ligado e ele tem uma pequena corrente residual que está descarregando o terra, às vezes costuma ligar também, mas não é com a mesma intensidade. E aí você só tem ali só o monofásico, que é uma fase e um neutro. Aí não vai dar para você fazer o 110 que você quer. Se você fizer esse aterramento de haste, como eu falei, você vai ter o mesmo 220, só que com a corrente mais baixa. Digamos assim, é um mau contato e vai fazer com que se queime o aparelho de baixa corrente ou de alta corrente. Esse neutro que a rede, esse neutro que a concessionária fornece, geralmente está interligada entre todos os outros, então tem um bom aterramento. Então, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.